Hora de falar sobre Renato Gaúcho e Vasco. Primeira reunião nessa segunda-feira à noite para discutir a respeito de projeto, planejamento, time, reforços e tudo mais. Na manhã dessa terça-feira, reunião para falar sobre dinheiro. E aí a coisa não funcionou. O Vasco surgiu com uma proposta de algo na casa dos R$ 800 mil por mês. Pouco mais da metade do que tinha direito o Renato Gaúcho nos tempos de Grêmio. Por lá ele faturava R$ 1,5 milhão mensais. Renato descartou aceitar o convite do Vasco diante dessas cifras. Não dá para dizer que o negócio está cancelado, mas esfriou. E só vai haver novidade se o Vasco conseguir melhorar sua pedida. O Renato Gaúcho está na dele, exigindo uma compensação financeira parecida dos tempos do Tricolor. Se o Vasco conseguir se aproximar, deve haver negócio, senão o Cruz Maltino vai precisar buscar um outro comandante. Vasco que não tem técnico desde a reta final do Campeonato Brasileiro, quando optou pela saída do então treinador interino, o Paiva. Vitor Alves, tem alguma coisa do Canóbio no Vasco? Vitor, eu não apostaria minhas fichas nessa negociação não, tá? O Canóbio vai custar, brincando, uns 40, 50 milhões de reais. Chegaram a dizer que o Canóbio pode ir para o Milan. E enquanto o Vasco não tiver um dono, o Vasco não vai ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O André Lisboa, o Vasco tem uma proposta de 88 milhões pelo Rian. André, a Fiorentina sinalizou com uma oferta que deve ser apresentada nos próximos dias, que pode chegar a esses 88 milhões de reais, tá? Se for, vai ser algo muito festejado, porque o Vasco precisa urgentemente de dinheiro. E essa negociação seria um enorme acréscimo para o Cruz Maltino, tá? É uma realidade, existe essa promessa de proposta, e se apresentada, o Vasco leva no aeroporto e vende o Rian na hora. E eu tinha muito boas referências do Rian, especialmente na base, mas a verdade é que no profissional ele ainda não vingou. E parece que a Fiorentina também aumentou seu interesse no Rian depois das palavras do Edmundo, que tem um baita histórico lá na Fiorentina, Edmundo que é ídolo do Vasco. Sobre o Grego, ontem a gente estava conversando, né? Tocou meu telefone, uma pessoa do Vasco estava explicando: ó, Nicola, o Vasco não está fora da parada, apesar de o São Paulo estar otimista com o Marinax. E essa pessoa ainda falou assim: ó, Nicola, ainda tem mais. Se você é o Marinax, você compra o Vasco ou você é parceiro na base do São Paulo? E eu fiquei inclinado a responder que eu compraria o Vasco. Mas o Beto toca num ponto importante, né? Não há nenhuma dívida na base do São Paulo. Todo o dinheiro que ele coloca se transforma em investimento, se transforma em contratações. Algo que no Vasco há uma série de implicações e é um bom ponto. Eu não tinha parado para pensar nisso, você mandou bem, Beto. Natan Santos, virar o ano sem técnico. Essa proposta pelo Renato. Bora explicar ou atualizar o que aconteceu entre Vasco e Renato Gaúcho. Primeira reunião ontem à noite. O encontro serviu mais para que o Renato fosse apresentado as ideias do Vasco em relação ao departamento de futebol e vice-versa. Na manhã dessa terça-feira, aí sim, as partes foram falar sobre dinheiro. E foi aí que o negócio deu uma bela complicada. Renato, eu já cansei de contar para vocês, tinha no Grêmio o salário de R$ 1,5 milhão por mês. O Vasco apareceu com um pouco mais de R$ 800 mil mensais. O Renato olhou e falou: pessoal, vocês estão me oferecendo pouco mais da metade, não tem como eu aceitar. O Vasco ficou de tentar melhorar esse valor, mas a negociação deu uma bela esfriada e imagino que o torcedor vascaíno esteja, de fato, bem preocupado com essa história. Se você já tem um técnico, você está iniciando todo o seu planejamento sobre quem fica, quem vai embora e tudo mais, né? Boa noite, Nicola. Essa história do Léo Pelé no Atlético Paranaense, em troca de um valor do Hugo Moura mais Gamarra. Deixa eu mandar mensagem para Mário Celso Petralha. O que se sabe é que o Léo interessa ao Atlético Paranaense e gostou do primeiro projeto apresentado, tá? Mas a ideia do Vasco era incluir o Coelho nessa história. Presidente, boa noite. Léo Pelé, perto do CAP. Vamos ver o que o Petralha nos responde, tá? Wellington Gonçalves, e as novas do Vascão e a venda da SAF? Bora lá. Eu nem contei para vocês em vídeo, mas ontem vários de vocês haviam me perguntado se aquele russo que estava sendo super especulado poderia comprar o Vasco. Esse russo, inclusive, é um cara que é dono do Mônaco, tá? Dono do Mônaco, quer ver, ó? Aí eu mandei Ribolovlev,
tornou-se proprietário majoritário e presidente do Mônaco com 66% das ações do clube. Ontem, Dmitry Rybolovlev. Ontem, um monte de gente passou a afirmar que ele era um dos interessados. Eu conversei com o Thiago Escuro, que é o CEO do Mônaco. E o Thiago Escuro, alguém que tem relação muito próxima com o Rybolovlev, afirmou que o Rybolovlev não negocia com o Vasco. Não tem a intenção de comprar a SAF do Vasco. Então, com respeito a todos que noticiaram ontem, entre eles o pessoal do GE, eu fico com a minha fonte, que é alguém que trabalha para o Rybolovlev, tá? Então, estou descartando essa história. Hoje o PVC chegou a afirmar que o interessado na compra da SAF do Vasco não é o Rybolovlev, e sim o dono do Sunderland, tá? Dono do Sunderland, que é o Kirill Loftus-Dreyfus. Mas, em meio a toda essa onda de especulações, deixa eu contar para vocês que o Vasco quer muito fechar com o Marinacci. Depois da ligação que eu recebi ontem, durante boa parte da live, fiquei convicto de que, se depender do Vasco, a coisa vai fechar com o Grego. O ponto é, o Grego fez algumas exigências, que é algumas contrapartidas, e o Vasco, para fechar o negócio, entre outras coisas, o que eu senti é que assim, o Vasco quer muito a segurança no negócio. Então, por exemplo, ninguém no Vasco é louco de achar que o Marinacci não tem dinheiro. O cara tem uma fortuna estimada em 22 bilhões de reais. O medo o cara compra o Vasco, sai gastando um caminhão de dinheiro e traz e eleva a folha do Vasco para 70 milhões de reais por mês. E aí, um ano depois, ele decide que não quer mais brincar no Vasco e vai embora. E aí, como é que o Vasco fica com todo esse contingente de dinheiro a ser pago por conta dos investimentos altíssimos? Então, hoje, Pedrinho, Carlos Amodeu e companhia têm essa preocupação de fechar uma parceria perene com alguém com dinheiro, que manja de futebol e que se comprometa a ficar de forma longa, tá? E que não pode sair da noite para o dia, como aconteceu com a 777, causando enormes problemas, tá bom? Laércio Abreu, boa noite, Nicola. A base do São Paulo vale mais que o Botafogo? E você investiria no Vasco? A base só dá lucro, o Vasco vai ter de colocar muito dinheiro só para pagar bronca. Essa parte também é algo importante que vocês já haviam falado, né? O Botafogo e Cruzeiro haviam sido comprados lá atrás, no início da SAF, por 400 milhões de reais. Mas você toca num ponto importante, esse valor era tão baixo porque o Ronaldo e o Textor, que estavam adquirindo os clubes, teriam um enorme passivo para administrar. Quando você negocia a base do São Paulo, você não tem passivo nenhum. Então você pode colocar mais dinheiro, porque assim, são 400 milhões que o Ronaldo se comprometeu a pagar, assim como o Textor, além das dívidas, né? No São Paulo, na base, esse problema não... É isso aí, torcedor vascaíno. O Vasco se encontra no momento de complicações, né, nas negociações com o Renato Gaúcho. O Vasco não conseguiu chegar a um acordo salarial com o treinador para poder fechar e assinar para ele ser o treinador da equipe vascaína em 2025. Né, Renato, que recebia cerca de 1,5 milhão no Grêmio, e o salário que foi oferecido a ele aqui no Vasco foi de 800 mil. Né? O treinador exige um pouco mais, né? Um pouco mais de valor, e essa negociação deu uma esfriada. Né? O Vasco deve talvez estudar uma contraproposta para o Renato Gaúcho, ou deve procurar algum outro treinador. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Você acha que valeria a pena o Vasco fazer um esforço grande para pagar cerca de mais de 1 milhão pelo Renato Gaúcho? Ou o Vasco deveria buscar algum outro treinador no mercado com um salário mais baixo e que possa entregar um resultado com qualidade? É meio complicada essa situação, porque o Vasco tá vivendo um momento que está na troca de talvez SAF aí, né? O Vasco está para vender sua SAF, mas esse negócio ainda não aconteceu. Se tivesse já acontecido, já tivesse certo, o Vasco teria condições de pagar o salário de 1,5 milhão ao Renato Gaúcho, né? Ou qualquer outro treinador. Mas no momento o Vasco não tem.
né? O Vasco tá com problemas financeiros, precisa aí, talvez, né, vender o Ryan, que tá com proposta da Fiorentina, chegando na casa de 88 milhões. E esse valor ajudaria muito ao Vasco a equilibrar suas finanças para a próxima temporada. Mas o acordo ainda não aconteceu, muita coisa tem ainda para rolar nessa janela de transferência, né, de final e início de ano. Muitas especulações acontecendo e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal. Você vai receber em primeira mão as notícias do Vascão da Gama. Valeu!